A paz do Senhor, irmãos, sejam bem-vindos a mais uma escola dominical e é um prazer para mim estar passando esse tempo com vocês, estudando um pouquinho da palavra do Senhor. E hoje nós vamos conversar sobre uma palavra em hebraico, que ela também ela representa uma oração para os judeus, que é a palavra Shema. A nossa meditação vai estar baseada no texto de Deuteronômio, capítulo 6, é uma passagem bem conhecida, e é engraçado assim a gente conversar sobre palavras na língua original, né? Nós somos brasileiros e vivemos aqui nos Estados Unidos e a gente convive bastante com essa questão de ter duas línguas. Às vezes nossos filhos se comunicam melhor em inglês e claro que o português está no nosso coração e a gente vive essa mesclagem, né? Às vezes a gente tem a tendência de usar uma palavra em inglês porque já se tornou conveniência. Hoje eu tô busy. E ao mesmo tempo existem certas coisas que nós não queremos nem que haja tradução, né? Faz parte da nossa cultura. Já tentou explicar para um americano o que é canjicão, né? Você pode até falar para ele o que é, mas a gente não nem tem uma palavra e nem quer também que isso tenha, porque faz parte da nossa cultura. Então, quando nós estudamos a palavra do Senhor, a gente precisa lembrar que ela teve uma língua original. O Velho Testamento, a maior parte foi escrito em hebraico, o Novo Testamento foi escrito em hebraico e também em grego, algumas passagens em aramaico. E eu estive assim um tempo com os adolescentes passeando por algumas palavras que são chaves na Bíblia e seus significados. E eu quero deixar aqui como referência a nossa igreja contribui com um ministério virtual chamado Bible Project. É um ministério bem bacana, principalmente com recursos visuais de desenho, e eles têm um canal no YouTube e algumas coisas que a gente vai estar falando, vocês podem acompanhar no canal deles, talvez não tão detalhado como a gente vai fazer nesse tempo aqui. E para o judeu, ela é uma palavra e também é uma oração, baseada em Deuteronômio 6, de 4 a 5. E eu queria, nesse momento, compartilhar com você essa passagem na língua original. Então, acompanhe comigo uma pessoa judia fazendo essa oração de Deuteronômio 6, 4 a 5, a oração do Shema. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. We say it every day, twice a day, in the evening and morning, when you lie down and when you rise up. Muito bem, bonito, né? Até o som é um som muito complexo, muito cheio. E eu gostaria de ler com vocês então essa passagem, Deuteronômio 6, de 4 a 5, que diz o seguinte: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Então, Shema, essa palavra é a primeira palavra que aparece nessa passagem, no verso 4, e ela é traduzida como ouça. É essa atitude de ouvir. Então, para a gente, assim como na cultura cristã, nós adotamos a oração do Pai Nosso. Não é uma reza, não é uma prece, mas é algo mesmo que o Senhor Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai Nosso que estás nos céus. E muitas vezes a gente estuda essas palavras de Jesus, o pão nosso de cada dia. Ou também o Salmo 23 se tornou uma oração para a gente, né? É uma oração, assim, muito querida no meu coração, que eu, em muitos momentos íntimos com o Senhor, já fiz essa oração, já ministrei essa oração sobre outras pessoas, dizendo que o Senhor é o nosso pastor, nada vai nos faltar, Ele nos faz deitar em pastos verdejantes e assim por diante. Então, para o judeu faz essa oração do Shema.
essa oração é recitada por pessoas que são devotas ao Deus de Israel todas as manhãs e ao entardecer. Eles fazem isso como uma expressão de reverência ao Senhor e ela é baseada nessa passagem. Então, a primeira palavra que a gente escuta aqui é a palavra ouça. É a palavra hear em inglês e ela é pronunciada assim. Primeira palavra, ouça, ó Israel. Então, o primeiro significado que a gente vê, sabemos que as palavras, principalmente palavras hebraicas e palavras gregas, às vezes têm mais do que um significado, às vezes são significados complexos. Então, ela significa ouvir com seus ouvidos. Parece ser redundante, né? Mas fica aí comigo um pouquinho que você vai entender o que isso quer dizer. Provérbios 20, verso 12, diz: os ouvidos que ouvem e os olhos que veem foram feitos pelo Senhor. Então é a mesma palavra usada aqui nesse texto de Provérbios. Shemar, no sentido de ouvir com os seus ouvidos físicos. Então, a gente poderia substituir essa palavra e então nós leríamos assim: os ouvidos que Shema e os olhos que veem foram feitos pelo Senhor. Ouvir com os seus ouvidos parece uma coisa assim, lógica, né? Você escuta com os seus ouvidos. Mas todos nós conhecemos aquela frase e conhecemos muitas vezes quando nós não ouvimos, ou então é o famoso ditado brasileiro, entrou pelo um ouvido e saiu pelo outro, né? Então, aqui existe esse sentido, esse significado, ouvir. Então, Shema não é apenas você ter um ouvido disposto a ouvir, mas você está ouvindo e prestando atenção. Ouça, ó Israel. Salmo 27, verso 7, diz: ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor, tem misericórdia de mim e responde-me. Ou seja, se a gente fosse colocar a palavra, seria: Shema a minha voz quando clamo, Senhor, tem misericórdia de mim e responde-me. Aqui o salmista, ele está mais do que pedindo para que Deus ouça. Ele está clamando para que Deus faça alguma coisa. Então ele diz isso: Shema a minha voz quando clamo. Ouça, Senhor. Preste atenção. Olha para mim. Talvez essa seria a melhor forma da gente traduzir. Olha para mim. E quantas vezes nós não passamos por alguma situação onde a gente está fazendo essa oração: Senhor, presta atenção. Não que o Senhor esteja insensível ou distante, mas nós, como filhos, nós temos liberdade de falar isso com o Senhor. Senhor, Shema, olha para mim, presta atenção em mim. Senhor, se faz presente aqui. Senhor, me visita. Senhor, faça algo por mim. Então, quando nós estamos fazendo isso, nós estamos aplicando esse princípio da oração do Shema. E muitas vezes também, né, como família, nós usamos esse conceito do Shema uns com os outros. Muitas vezes, eu estou conversando com meu esposo, eu estou conversando com as minhas filhas, e há muitos anos atrás, eu aprendi essa expressão que eu uso muito. Às vezes eu falo com meu esposo: amor, me escuta, mas me escuta com seus olhos, né? Quer dizer, para tudo que você está fazendo, olha para mim, me dá atenção. E o princípio é esse. Shema se aplica nesse tipo de súplica, de oração, de conversa com Deus, que você está esperando que o Senhor preste atenção em você e te responda de alguma forma, mesmo que não seja a resposta que a gente quer. Mas nós estamos pedindo ao Senhor, nesse momento, interaja comigo de uma forma que eu possa perceber. Claro que o justo, ele vive pela fé, mas nós muitas vezes queremos essa intimidade,
essa presença. Isso é um princípio, como nós estamos vendo aqui, um princípio agradável ao Senhor, porque quando ele fala com o seu povo, ouça, ó Israel, ele está dizendo isso: ouça, meu povo, ouçam e prestem atenção. Então vamos ver, será que existe Shema apenas naquilo que nós pedimos ao Senhor? E o que o Senhor pede de nós? A palavra significa ouvir com seus ouvidos, prestar atenção, e para aquele a quem Deus está falando, no sentido do Shema, Deus está pedindo também, não apenas ouça, não apenas preste atenção, mas também obedeça. Em Êxodo 19:5, diz o seguinte: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre as nações. Embora toda a terra seja minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdote e uma nação santa. Muito interessante que nesse texto a palavra Shema ela é mencionada 2 vezes. E nós sabemos que tudo na Bíblia que é mencionado 2 vezes é um convite a você prestar atenção, né? Muitas vezes a gente lê quando Jesus fala, em verdade vos digo, né? Por que em verdade, verdade? É porque ele não quer apenas que a gente ouça, mas ele quer ir prestar atenção. Se nós fôssemos substituir pela palavra Shema, nós leríamos esse texto de Êxodo 19:5 assim: então, se vocês Shema fielmente e guardarem a minha aliança. Interessante isso, né? Se vocês me obedecerem. E aqui ele usa essa palavra Shema 2 vezes. Então, agora se vocês me ouvirem com seus ouvidos. Primeiro significado dessa palavra. Agora se vocês ouvirem com seus ouvidos e prestarem atenção. Segundo significado. E agora vem esse mais complexo, que ele diz, agora se vocês me obedecerem. Shema. Se vocês Shema. Se vocês forem fiéis, se vocês obedecerem, se vocês guardarem a minha aliança, então vocês serão o meu tesouro pessoal dentre as nações. Eu acho tão belo, porque o Senhor está sempre fazendo para a gente um convite. O Senhor está sempre nos fazendo uma proposta, né? Quem somos nós para... Em uma proposta, nós temos um acordo entre 2 partes. Quem somos nós para oferecer ao Senhor alguma coisa? E ainda assim ele diz, olha, eu quero de você obediência, quero de você fidelidade, quero de você compromisso com a minha aliança. E se isso acontecer, eu tenho algo especial, tenho um chamado especial, tenho uma obra especial para fazer com você, né? Você vai ser o meu povo, vou te colocar num lugar especial. Então isso é muito belo. Como que uma palavra tão pequena pode significar tanta coisa? Shema significa obedecer por completo. Poderia ser traduzido assim: obedecer com todo o seu ser. E a gente vê que é esse o texto, né? Se você ler Deuteronômio 6, se você amar o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Então aqui começa no ouvir com um propósito de prestar atenção, de receber. Muitas vezes nós precisamos de pedir ao Espírito Santo que seja essa bússola no nosso coração, né? Uma bússola que está te direcionando para o norte, está te mostrando aonde é o sul, como se fosse um compasso de um lugar para outro, batendo ali, te sintonizando com as coisas que estão no coração do Senhor. Então, Senhor, como eu vou te obedecer? Conhecendo, tendo comunhão com o teu Espírito, tendo sensibilidade ao teu Espírito, buscando te conhecer melhor na tua palavra, para mim saber distinguir as coisas que
que agradam ao Senhor e as coisas que não agradam, me apegar ao estilo de vida que vai honrar, que vai glorificar o teu nome, e também ter, Senhor, a tua graça, a tua força para abandonar todas as coisas que estão longe dos teus princípios. Então, shemá, obedecer por completo, obedecer como um todo. Isso está ligado a guardar a aliança, a ser fiel. No hebraico, ele não tem uma palavra que seria traduzida como obediência. Um pai ou uma mãe quer falar alguma coisa para o seu filho, para que ele entenda que aquilo ali é regra, ou alguém que tem um business e gostaria que o seu funcionário seguisse as suas instruções, então ele simplesmente falaria vamos pensar, uma pessoa que tem um restaurante, olha, as panelas, né, quando terminarem de ser usadas, vão ser limpas e vão ser guardadas aqui, ok? Shema. Ou seja, ouviu, entendeu? Agora obedeça. Então pense assim, uma criança, né, está aprendendo coisas novas, sabe que não pode colocar o dedo ali na tomada? Ele não sabe. Então o pai vai ali, a criança começou a ter algum discernimento, ficar curiosa, vai ali e fala, olha, aqui não pode, aqui faz dodói, não pode mexer aqui, papai falou que não pode, mamãe falou que não pode. Ouviu, entendeu? Shema. Então, ou seja, ouviu, teve a percepção, então obedeça. Esse é o significado mais amplo dessa palavra. Ouvir, obedecer, provocar em você uma atitude. Não apenas ouvir com seus ouvidos, né? Que é o famoso entra por um ouvido e sai para o outro, ou às vezes nem entra, né? Ou prestar atenção, mais do que isso, deve gerar em nós uma atitude, e essa atitude deve ser uma atitude de obediência. Vamos ver esse novo entendimento em uma das parábolas usadas por Jesus. Nós vamos ler Mateus 21, de 28 a 31. Jesus fala o seguinte: o que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Jesus está contando essa história, ele está invocando aqui o sentido de chamar para que os seus discípulos entendam, e certamente isso se aplica para mim e para você. Qual dos 2 filhos chamar de acordo com a vontade do pai? Ou seja, ouviu, prestou atenção e obedeceu. Um falou, ok, eu vou, mas não foi. E o outro filho, bem interessante isso, mesmo que ele tenha verbalizado, não vou. Mas ele cumpriu o shema. Ele ouviu, ele absorveu e ele gerou uma atitude. E qual atitude foi essa? A atitude de fazer aquilo que o pai tinha pedido. E como que isso se aplica a nós, como filhos do Senhor? Como isso se aplica a nós, o nosso relacionamento com Deus, que é o nosso Pai? Então vamos mais uma vez ler Deuteronômio 6, do verso 4 ao verso 5, agora nesse entendimento, que diz o seguinte: Shema, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Porque muitas vezes nós falamos como aquele filho que falou, sim, eu vou, mas as nossas atitudes mostram o contrário. São atitudes que desagradam a Deus, são atitudes de onde nós mesmos queremos ser o Senhor da nossa vida. Nós sabemos que como carne, nós lutamos o tempo todo contra os nossos desejos, contra os valores desse mundo, porque queremos agradar a Deus. Então, Shema, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. É Ele o Senhor da sua vida? É Ele a prioridade? É Ele o principal? E aí o verso 5 diz: ame o Senhor.
Entendendo isso, prestando atenção com uma atitude de obediência, faça isso por obrigação. Não faça isso apenas porque você tem medo de ir para o inferno, mas ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. E daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho sobre essa palavra que aí está dizendo: ame o Senhor, o seu Deus. Então vamos pensar nessa oração do Shema, ouvir a palavra do Senhor com uma atitude humilde, uma atitude de obediência. E o que é que nós devemos obedecer? Precisamos obedecer a esse comando. O Senhor, o nosso Deus, Ele é um. Ele é o único Deus. Ele é o único que deveria ocupar o lugar principal, o lugar de prioridade. Ele e Ele somente deve ser o nosso Senhor. Então, muitas vezes nós temos essa luta interior e aqui nós estamos sendo advertidos, nós estamos sendo convidados a nos lembrar de que quem é o Senhor é Deus. Nós não deveríamos ser o Senhor, nem mesmo da nossa própria vida, nem mesmo do nosso próprio pensamento. Paulo diz que a gente deve levar até o nosso pensamento cativo à mente de Cristo. E aí segue a conclusão dessa oração: ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. Essa é a oração do Shema e também deve ser a nossa oração diária, né? Nós não precisamos de fazer isso como o judeu faz, como um cumprimento da sua cultura, né? De temer o Deus de Israel. Mas nós podemos fazer isso com um intuito de sermos filhos que ouvem todos os dias, que prestam atenção e que obedecem. E aí nós precisamos pensar: será que temos vivido a oração do Shema? Fica essa pergunta aí para você. Agora, vamos olhar um pouquinho numa segunda palavra que está nesse texto. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. É a palavra Yahweh, ou a palavra que é traduzida aqui como Senhor. Shema, ó Israel. O Senhor, ou Yahweh, é o seu Deus. Ele é o único. E dentro disso eu gostaria de ler com vocês uma passagem bem conhecida, que é o encontro de Deus com Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, verso 4 a verso 6. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Moisés estava chegando ali na sarça. E então, do meio da sarça, Deus o chamou Moisés. Moisés, mais uma vez aqui, falado 2 vezes para chamar a atenção. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire a sandália dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Alguns aspectos interessantes dessa passagem. Deus chama Moisés pelo nome, coloca no lugar do Moisés. Ele chega, vê todo aquele fenômeno sobrenatural, ele escuta o seu nome, ou seja, ele não precisa se apresentar, porque quem está ali, aquele ser, conhece a ele, e ele fala do lugar onde eles estão, e Deus fala de quem ele é. Deus se apresenta aqui: eu sou o Senhor, o Deus de Isaque. Moisés tem medo de olhar para o Senhor. Então ali eles conversam um pouco mais, Deus fala daquilo que o povo está passando, Deus quer que Moisés tire o povo do Egito e Moisés não quer, né? Moisés pede que Deus envie outra pessoa. E a gente conhece essa história, então depois de conversar e ver todas aquelas coisas sobrenaturais perante ele, ele começa a se abrir para a ideia de ir ao Egito, e aí então vem essa parte, essa conversa entre Deus e Moisés a partir do verso 13. Moisés perguntou:
quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser, o Deus dos antepassados me enviou a vocês, e ele me perguntarem qual o nome dele, que lhe direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E isto que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Este é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Já passou por uma experiência onde você conversa com alguém, talvez no aeroporto, talvez no supermercado, sei lá, até na escola, e no final você, né, brasileiro é assim, chega, faz conversa, conta caso, e depois você fala, poxa, eu nem sei o nome dessa pessoa. A gente faz muito parte da nossa cultura isso, né? E nós chegamos no ponto dessa conversa, que é essa palavra usada na oração do Shema, aonde literalmente Moisés pergunta a Deus, Deus, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Moisés sabe quem são os seus ancestrais, quem é Abraão, quem é Isaque, quem é Jacó. Moisés já ouviu falar do Deus a quem eles serviam, mas assim mesmo ele pede para Deus algo muito pessoal. Ele diz, Deus, quero saber o seu nome. Para o judeu, o nome simboliza caráter. E assim, conhecer o nome de Deus é conhecê-lo como ele é chamar e clamar a Deus com base na sua natureza, é algo extremamente íntimo e pessoal. Já percebeu? Às vezes nós temos pessoas na nossa casa que tem um nome, mas a gente dá um apelido carinhoso, né? Eu me lembro do meu avô, o nome dele era José, mas a gente chamava ele de vovô Zezé. Isso é algo tão íntimo, né? Mesma coisa com a minha avó, ela se chamava Maria e a gente chamava ela de vovó Lilia. Então, algo tão íntimo, tão pessoal. E para o judeu é isso, saber o nome é saber um aspecto muito pessoal. E é algo assim que passa de família. Então, para o judeu, o nome, a descendência, isso tudo é algo, a ligação genealógica, Deus de Abraão, Deus de Isaque, o Deus de Jacó, é algo que fala da história, fala do caráter, fala da natureza da pessoa. No verso 14, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. I am who I am. E nós sabemos que Jesus usa a mesma expressão, a gente vai falar isso um pouquinho na frente. E é isso que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Então aqui vemos o nome de Deus sendo revelado ao homem. Vamos entender um pouquinho melhor do que está escrito em hebraico. No verso 14, é isso que você dirá aos israelitas. Yahweh, no original, Yahweh me enviou a vocês. Então, basicamente, Deus está dizendo aqui, eu sou aquele que é e aquele que será. O único, o Senhor e o Deus verdadeiro. Faz sentido? É como que uma palavra só pode ser tão complexa. Nós vemos isso traduzido no livro de Apocalipse, quando Jesus se apresenta e diz, eu sou aquele que era, que é e que há de vir. O Deus Todo-Poderoso. Então, Deus está dizendo que a sua existência não depende de ninguém, não depende de nada. Ele simplesmente é Deus. Então, nós vemos isso na oração do Shema. Shema, ó Israel, o seu Deus, o Senhor é Deus. E aí nós vamos caminhando para o Yahweh. Essa palavra hebraica foi um pouco modificada no verso 14 e pode ser traduzida como Yahweh, como ele que é e que será. Nas Bíblias mais antigas, veja que coisa interessante. Toda vez que o nome Yahweh era mencionado nas Escrituras, era traduzido todas as letras maiúsculas, como Senhor. Algumas versões antigas ainda tem isso. Ou então vermelho.
Todas as letras, toda vez que aparece essa palavra, essa expressão que Deus diz aqui, Yahweh, eu sou, que é traduzida como Senhor, apareceria em letras maiúsculas. Esse nome de Deus revelado a Moisés aparece mais de 6.000 vezes no Velho Testamento. A Êxodo 20, e Deus falou todas essas coisas, eu sou Yahweh, o teu Deus que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Verso 7, não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. O que se tornou costume entre os judeus? Por respeito, por temor e até por medo de dizer o nome de Deus, o nome Yahweh, quando eles liam na Escritura e ali estava escrito a palavra Yahweh, eles trocavam, substituíam a palavra e eles liam a palavra Adonai, que também quer dizer Senhor. Mas a diferença entre a palavra Yahweh e a palavra Adonai é que a palavra Adonai vem do Adon, que significa mestre e senhor. E essa palavra poderia ser usada para indicar que alguém está no comando dos outros. Por exemplo, um rei que governa uma nação é um Adon, alguém que tenha muitos servos era um Adon, ou até mesmo um pastor de ovelhas, tinha ali aqueles animais, era um Adon. Então, só para você entender essa curiosidade, toda vez que os judeus liam as escrituras, eles tinham medo. Eles pensavam assim, Deus é tão santo e eu sou tão pecador, vai que eu falo o nome de Deus e Deus me consome. De tão santo que esse nome que representa essa pessoa. Então, toda vez que estava escrito Yahweh, era substituído pela palavra Adonai. Por exemplo, eles leriam: Adonai é o meu pastor, de nada terei falta. No Salmo 23. No Salmo 91, pode dizer a Adonai: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o Deus em quem confio. Então vamos voltar um pouquinho para a oração do Shema e ver como que nós poderíamos entender essas duas palavras. Yahweh é o único. Ame Yahweh, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Ouça, preste atenção, guarde a aliança e obedeça. Aqui nós vemos um aspecto pessoal de Deus. Deus fala, olha, vocês me obedecendo, eu tenho essa aliança e vocês sabem o meu nome. Perceba que coisa mais íntima eu estou revelando a vocês. E nós vemos várias vezes aqui ele dizendo, Shema, ó Israel, Yahweh, o nosso Deus, é o único Yahweh. Ame Yahweh, o seu Deus. Então ele tem liberdade não apenas de falar, mas também de repetir. E como eu falei, essa palavra chegou até a gente como a palavra Jeová ou Jeová. Já pensou quão sagrado sempre foi para os judeus o nome de Deus? Será que para a maioria de nós também é assim, né? Hoje em dia a gente vê, já se tornou uma expressão aqui, principalmente nos Estados Unidos, a gente vê as pessoas falando oh my God, para qualquer coisa. E a gente perdeu um pouco esse conceito de que o nome de Deus ele não deve ser falado em vão. Ele deve ser pensado nessa intimidade, nessa santidade que envolve quem ele é, a sua pessoa. O seu nome é uma reflexão do seu caráter. Então, Deus é santo e o nome do Senhor também deve ser santo. E quantas vezes a gente percebe, tanto no Brasil quanto aqui, uma pessoa fala um palavrão e coloca o nome de Deus junto. Isso nunca aconteceria na cultura judaica,
porque é algo que sempre é falado dentro deles com muito temor, e nós precisamos receber, porque hoje nós somos o Israel de Deus. Lá em 1 Pedro, nós recebemos essa ministração, que nós somos o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva, nós somos o Israel de Deus. Conhecer o nome do Senhor é algo precioso e devemos nos sentir privilegiados por poder falar esse nome, por poder clamar, por poder conhecer quem esse Deus é. E eu gostaria de terminar com algumas passagens no livro de Apocalipse. Vocês sabem que é um livro que eu curto muito, eu gosto muito de estudar sobre a escatologia, sobre o fim dos tempos, e eu não acho que existe um tempo mais propício para a gente, onde nós estamos sendo convidados a reavaliar os nossos valores, a estar colocando coisas como sendo prioridades, na esperança de que também a gente possa retomar um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Então eu queria ler algumas passagens dentro desse contexto e encerrar com isso. Apocalipse capítulo 3, de verso 11 ao verso 13, Jesus diz: venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus, da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, aquele que chamar, o que o Espírito diz às igrejas. E por final, a igreja de Tiatira, Apocalipse 2, 24, não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim. Esse é o coração do nosso relacionamento, perseverança, fidelidade. Lembra que chamai você obedecer por completo, obedecer com fidelidade? Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim. Darei autoridade sobre as nações, ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, chamar o que o Espírito diz às igrejas. Então fica aqui a minha conclusão, essa pergunta de reflexão. Será que nós temos vivido essa oração, a oração do Shema? Será que nós temos ouvido? Será que nós temos prestado atenção? Será que nós temos tido um coração inclinado a obedecer, não obedecer parcialmente, mas obedecer por completo? Será que nós entendemos que nós servimos a Yahweh, a um Deus que era, que é e que será eternamente? A um Deus santo, que tem um nome santo, que deve gerar em nós temor e tremor. Será que nós temos amado Yahweh com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento? Será que nós temos entendido e buscado a viver uma vida onde Ele é o único Senhor, o mais importante? Será que nós temos vivido essa oração? A oração do Shema. Então fica aqui, espero que você medite, reflita e que você seja abençoado com essa palavra, que o Espírito Santo possa continuar trabalhando no nosso coração, no coração da sua igreja. Tem sido tempos difíceis, sim, mas que todas essas palavras de Apocalipse sejam palavras que nos motivam a permanecer fiéis. Aquele que tem ouvidos, chamar o que o Espírito diz à sua igreja. Deus te abençoe ricamente. Compartilhe nosso culto online com um amigo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Família IP Boston, unidos no Senhor.